E um vídeo de um vereador da cidade de Goianésia, que fica a cerca de 176 quilômetros da capital goiana. Esse vídeo viralizou nas redes sociais. O vereador, durante um discurso, tirou a sua dentadura. Ele fazia um discurso em uma sessão ordinária e esse fato aconteceu na última terça-feira. Só sabe quem precisa do dentista é quem tem isso. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão o requerimento da vereadora Salete. Compra de novos equipamentos para a saúde pública da região. Esse é o Wagner Cigano, do PDT, que tirou a dentadura para mostrar aos colegas. O vereador mostrou a prótese e dizendo, só sabe quem precisa de dentista, quem tem isso. Disse o parlamentar e retirou a prótese dentária. E por último agradeceu ao presidente da mesa. Mas olha... Ô Michele, você sabe que tem desses políticos aí que eles forçam tanto a barra para se mostrar do popular que chega a ficar feio, chega a ser ridículo, né? Ah, só sabe quem precisa de um dentista. Horrorosa, hein? Miséria. Ele acha que ficou lindo para ele ou que tornou ele mais agradável ao público fazer essa... O cabra já é feio, viu? Sabe do que eu me lembrei? Daquele personagem de Chico Anísio, Bento Carneiro, o vampiro brasileiro. Olha lá o outro vereador. Enquanto tem uns parlamentares por aí que gostam de mostrar muita pompa, tem outros que não têm vergonha de se sujeitar ao ridículo, né? Cada um faz alguma coisa para garantir o seu voto. Pois é, eleições estão chegando, pessoal. Pensem muito bem. O vereador disse, só sabe quem precisa de um dentista, quem passa por isso. Só que um vereador, mesmo sendo de uma cidade do interior de Goiânia, com certeza ele não precisa de dentista no posto de saúde da localidade. Ele pode muito bem bancar um tratamento, com toda né? Certeza. Com toda botar certeza. Aí esses dentes para deixar de estar usando essa chapa horrorosa, né? Que a gente chama de chapa aqui no interior do Nordeste. A maioria... A prótese a gente chama de chapa. É, a chapa. E aí o vereador, para convencer de que o povo realmente precisa, e olha, se existem os recursos, se existem os impostos que são retirados do povo, de tudo o que o povo consome, desde do palito de fósforo para riscar lá, acender o fogão, a ração do gatinho, o feijão que vai para a nossa mesa, se de tudo isso é tirado o imposto, esse imposto deve ser revertido em benefício para a população. Sem ter a necessidade dessas cenas ridículas aí num parlamento. É impressionante, Pedro, a gente sabe que muita coisa absurda aconteceu já no âmbito da política brasileira, no parlamento brasileiro, seja ele o parlamento mirim, né, ou o deputado estadual, o deputado federal. A gente sabe muito bem que cenas, coisas do tipo assim, curiosas e ridículas aconteciam. Mas ultimamente parece que virou comum. É tão comum que alguém se acha assim, tão à vontade para protagonizar esse tipo de situação aí horrorosa. Você lembra que até aqui na Paraíba teve deputado que apareceu sem as calças, não foi numa live? Acho que você lembra dessa história. Pra gente ter noção do quão, como que eu posso dizer? Do baixo nível da política. Desnível. Eu ia dizer desrespeito, mas não é bem isso. É o desnível, é a falta de cuidado, é a falta de tato para saber como de fato um parlamentar tem que se comportar, como ele tem que se preocupar. Quando a gente diz, olha, você tem que cuidar da sua imagem, não é que a gente queira que você passe o dia olhando para o espelho. Nem não. viver de aparência. Nem viver de aparência. Mas também não precisa ser ridículo, né? Exato, não precisa escrachar de uma vez.
não precisa se afragelar, como a gente fala por aqui. É preciso ter o mínimo de decoro. É por isso que existe o nome decoro parlamentar. É para isso. É exatamente para você manter a compostura, tanto na sua vestimenta, no seu vocabulário, ou seja, leitura é bom, não faz mal a ninguém, todo mundo consegue comprar um livro. Eu acho, Pedro, que além das sessões ordinárias no parlamento, acho que é preciso ter uma sessão aula de etiqueta. Aula para esses parlamentares. Aula de etiqueta. Aula para essa gente se situar, para ter a noção do cargo que está ocupando. É verdade. Porque é um agente Apoiado. sem noção. É um agente sem noção, sem eira nem beira, e mostra de fato. Isso aqui não é questão de preconceito, não, gente. Não se trata de preconceito, não. Se trata de alguém entender a posição que está ocupando. Será que só existe isso aí como um argumento para ele utilizar, para tentar convencer os seus colegas da necessidade do atendimento de saúde pública, do investimento? É claro que não. É claro que não. Agora, quem não tem formação nenhuma, né? Quem não tem noção do cargo que está ocupando, quem não tem noção, né? Quem não sabe para que veio, obviamente vai protagonizar situações como essas aí. Então eu acho que está mais do que na hora, está parecendo Beto Carneiro, o vampiro brasileiro. Está mais do que na hora, gente. Está mais do que na hora de ter a aula, no mínimo uma vez por semana, para esse povo entender o que é decoro parlamentar, regimento interno, porque eu sei que tem muitos que nem leem, Pedro, que é o regimento interno. Era isso que eu ia dizer. Era para ter pelo menos por mês, e sabe como faz nas escolas, para saber se o rendimento do aluno tá bom. A professora passa um material, né? Sempre no final daquele material tem um espaço para texto. E ela diz o seguinte, naquela determinada matéria, geralmente em redação ou língua portuguesa: olha, de tal assunto, faça um resumo para saber o que você entendeu, para saber o que você compreendeu desse assunto, para saber se você está indo no caminho certo. Era o que cada parlamentar deveria fazer. Era pegar a respeito das leis que chegam para eles, dos projetos que eles muitas vezes colocam em pauta, e fazer um pequeno resumo. Olha, isso, aqueles pedidos de vista que muitos vereadores pedem, mas nem sabem para que serve o tal do pedido de vista. Geralmente serve só para enrolar, para atrasar a votação de algum projeto. Deveria pegar o projeto completo, quem leu, e escrever um resuminho, para saber como é que está a questão do seu vocabulário. Olha, em tempos atrás, aqui em Guarabira mesmo, não muito distante tempos, tinha vereador que lia que chegou a fazer vergonha da gente escutar a leitura da pauta da sessão anterior, da ata, melhor dizendo. Fazia vergonha, porque para ler algo que está escrito, pessoas com quase 60 anos de idade, Michele, pessoas que podem não ter tido uma educação de base boa na infância, mas tinham condições de pelo menos se atualizar, porque o atual presidente também não teve uma educação de base boa, né? Mas ele buscou ir se aprimorando ao longo dos anos, ao longo do tempo, para que não fizesse feio exatamente na hora de uma leitura. E por isso que é aplaudido por 7 vezes seguidas em uma reunião internacional. A Márcia Martins está aqui nos assistindo e dizendo que concorda, né, com o que a gente está dizendo aqui, e dizendo que o seguinte: temos que aprender a votar melhor. Se por um lado eu disse que esses parlamentares precisam ter aula do que é decoro parlamentar, ter um reforço do que é o regimento interno, qual é a posição que está ocupando, é preciso também, Pedro, bater nessa tecla com o eleitor. Realmente, o eleitor brasileiro, ele dá muitas escorregadas. Sim, porque é mais fácil. É simplesmente aquela ideia de que eu vou jogar para ele uma responsabilidade que é minha. Muitas pessoas tiram da sua responsabilidade de ser político, de cidadão político, jogando para um parlamentar, para um candidato ao parlamento mirim, a responsabilidade da cidade toda. E muitas vezes troca o seu voto por uma pechincha.
por uma mordida, um suborno, como a gente gosta de dizer, né? Por algum dinheiro. Olha, eu só voto em você se você me der tanto. E aí você depois não tem moral para cobrar daquele parlamentar com postura, cobrar boa atuação, cobrar legislatura de fato como ela deveria ser e de direito. Então, você, cidadão, é quem tem que fazer o seu papel, porque a política, ela só é o reflexo da sociedade.